Boa noite a todos e a todas. Uma grande alegria estar aqui com vocês para estudarmos juntos o Evangelho da Noite. Eu gostaria de começar agradecendo ao Infinito Bem pela apresentação, pela harmonia, que foi estabelecida aqui. Gostaria de agradecer a todos os presentes, aqueles que nos assistem pelas redes, e agradecer à direção da casa pela gentileza do convite. É muito bom ver tantos amigos aqui nesta noite. Bem, eu escolhi como tema do estudo de hoje o ensinamento de Jesus e escândalos espirituais. Vamos ver, o que nos reserva esses ensinamentos nesta noite. Nós vamos trabalhar com a narrativa de Lucas, capítulo 16 e 17. O ensino de Jesus é um ensino circunstancial, porque dependendo das circunstâncias, do momento, Jesus tem o ensino adequado para aquela situação. O ensino de Jesus também é prático. Não consta em nenhum dos evangelistas que ele tenha escrito algo, dado para os seus discípulos lerem, levar para casa. Nada disso. Os discípulos aprendem no dia a dia. O ensino de Jesus é caracterizado pela profunda misericórdia que tinha o propósito da elevação espiritual de todos os ouvintes. Numa dessas situações circunstanciais, Jesus foi convidado por um fariseu devoto, Simão, para que ele fosse à sua casa comer pão. É um convite como a gente passa lá em casa para tomar um café, mas nunca é só um café, Nunca é só um café. Então Simão convida Jesus para ir comer pão na sua casa. E convida outros fariseus. E Jesus se faz acompanhar dos seus discípulos. Era um sábado. Provavelmente, na sinagoga, Jesus tinha estado a falar. E agora, essas pessoas queriam continuar, na companhia dele, estendendo esse estudo. Bem, nenhum dos Lucas não fala do que foi tratado nesse encontro. Mas no final, Jesus chama Simão e diz: Simão, quando deres um jantar, o que a gente já subentende que foi mais do que comer pão, Não convides apenas aqueles que podem te retribuir, mas aqueles que não têm como fazê-lo, para que seja bem-aventurado, no mundo vindouro. Veja só, é um ensinamento completamente circunstancial. O que Jesus quer dizer lá para Simão é que ele deve usar os seus bens com aqueles que não podem lhe retribuir, para que ele forme uma espécie de um ativo espiritual no mundo vindouro. Esse é o ensino. Bem, posteriormente, numa outra situação, Jesus está fazendo uma refeição pública, com seus discípulos, e Jesus resolve voltar àquele tema
de uma maneira agora mais ampla, através de uma parábola. Então Jesus dá uma parábola aos seus discípulos. Diz a parábola que um administrador, acusado de desperdiçar os bens do seu senhor, é confrontado com o seu senhor, que lhe diz: que ouço de ti falar de ti? Presta conta da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. Sabendo que vai perder a administração, ele pensa consigo: e agora o que eu vou fazer? Para cavar eu não tenho força. Para mendigar eu tenho vergonha. Foram as duas situações que lhe pareceu um trabalho braçal, que ele não tinha força, e mendigar, que tinha vergonha. Então ele diz para consigo: já sei o que eu vou fazer. E começa a anistiar as dívidas que os homens tinham com o seu senhor. Ele chega com o primeiro e diz: quanto deves ao senhor? E ele diz: eu devo 100 tonéis de azeite. Ele diz: senta cá depressa e anota 50. Vai com o outro e pergunta: quanto tu deves ao senhor? 100 coros de trigo. Senta cá depressa e anota 80. E assim ele sai anistiando parte das dívidas de todos. Mas quanto é 100 tonéis de azeite? 20.000 litros de azeite. É azeite que não acaba mais. Quanto é 100 coros de trigo? 20 toneladas de trigo. Mas por que essas dívidas tão grandes? Porque todos nós devemos muito a Deus. Lembram-se da parábola do credor incompassível que devia 10.000 talentos ao Senhor. Quando transformava isso em denários, a pessoa tinha que reencarnar pelo menos 6.000 vezes para pagar. Bem, quando o Senhor toma conhecimento do que o seu administrador está fazendo, ele elogia a sua esperteza, mesmo reconhecendo a conduta desonesta. Porque o Senhor elogiou o seu administrador? Pela prudência dele. Sabendo que vai perder a administração, ele está preocupado com o seu futuro. E prudentemente passa a angariar simpatias entre os seus para que possam socorrê-lo no futuro. Ou seja, ele está preocupado com o seu futuro. Mas é bom que a gente diga aqui que existem dois tipos de futuro. Um futuro da vida material, para a qual nós nos preparamos. A gente estuda, a gente faz curso, aprende idiomas, a gente faz tudo preocupado com este futuro. Mas o Senhor diz que os filhos da luz também deveriam estar preocupados com o futuro. Mas os filhos da luz, o futuro não diz respeito apenas esse futuro aqui na matéria, mas o futuro no mundo vindouro. Ou seja, que eles então deveriam, os filhos da luz, usar os bens para servir o próximo, o que lhe garantiria um lugar melhor no mundo
espiritual. Todos nós sabemos da vida, um pouco da vida de Bezerra de Menezes, né? Que quando morre, chega lá do outro lado, ele tem um ativo espiritual imenso. Multidões, né, estão lá para recebê-lo. Que é justamente ele usa seus dons, ele é fora médico, para com aqueles que não tinham como retribuir. Esse ensino de Jesus de usar os dons e as riquezas para com aqueles que não podem nos retribuir é tomado pelos fariseus que estão lá presentes também com escárnio, né? Com zombaria. Então eles dizem, eu sou filho de Abraão, estou salvo. Né? Eu vou usar meus bens com quem não pode me retribuir com nada. E é diante desta zombaria dos fariseus para com o ensino, então Jesus dá agora uma outra parábola dirigida aos fariseus. Não é que Jesus diga assim, ó, essa parábola aqui é para vocês. Né? A parábola é uma forma de ensino e aprendizado do Oriente, em que as pessoas, ela deduz a parábola e ela vai entender para quem é dirigida a parábola. Então Jesus começa. Então ele diz, havia um homem rico que morava numa casa luxuosa. E ele se vestia de púrpura e linho e se banqueteava todos os dias da sua vida com seus amigos e irmãos. E na porta da sua casa jazia um mendigo chamado Lázaro, que tudo o que queria era receber as migalhas que caíam da mesa deste homem rico. Mas nada lhe era dado. E todo o consolo que ele tinha vinha dos cães da rua que lhe lambiam as feridas. Passou e o Lázaro morreu. E é levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para um mundo celeste. Morre também o rico. E agora no Hades, um lugar de tormento, ele ergue os olhos para cima e vê ao longe Lázaro e a seu lado Abraão. E então ele começa a clamar, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a mão em água e traga-me para me refrescar a língua, pois estou em grande tormento. E Abraão então diz, filho, veja só, ele está lá no lugar de tormento, mas ele não deixou de ser filho. Filho, lembra-te que durante a tua vida recebestes muitos bens, enquanto que Lázaro sofria. Ele agora é consolado e tu estás em tormento. Além do mais, diz Abraão, os que estão aqui não podem ir ter aí com você, nem os que estão aí podem vir a ter conosco. Por
Porque tudo é uma questão de vibração. A energia é muito baixa quem está lá na zona do sofrimento. Não tem como ele elevar para ir lá para outro lugar. Nem o contrário. Aí ele diz, então, pai Abraão, envia Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos também. E não queria que nenhum deles viesse para este lugar de tormento. Abraão diz, eles têm a Moisés e aos profetas, que escute-os. Não, pai Abraão, mas se você mandar Lázaro, eles vendo alguém que já morreu, eles se convertem. E Abraão diz para eles, se eles não acreditam na palavra, ou seja, em Moisés e nos profetas, não vão também acreditar, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. É muito interessante o pedido das pessoas por um fenômeno para acreditar. Mas não vai ser nada de fora que vai fazer com que as pessoas acreditem. Aquilo tem que vir de dentro. Existem muitas passagens no Evangelho, na Bíblia, que falam justamente sobre isso. Vejam só essa parábola, a riqueza dela. Ela reúne 6 dos 7 princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro princípio básico, a existência de Deus, representada na parábola por Abraão. A imortalidade da alma. Tanto o rico quanto Lázaro morreram, mas estão lá vivos no mundo espiritual. A pluralidade dos mundos. Um está no mundo celeste, o outro está no mundo de tormento. A comunicação entre vivos e mortos, que não acontece, mas ela é sugerida pelo próprio ex-rico. Manda ele na casa do meu pai. A lei de livre-arbítrio, ou seja, o rico teve tudo na mão para fazer o bem e nunca fez. E pela lei de causa e efeito, ele agora está em tormento. O único princípio que não é colocado aí é o da reencarnação. Né? Mas isso em várias passagens do Evangelho, isso acontece. Qual o escândalo espiritual da parábola? Já que nós vamos falar sobre escândalos. Qual é o escândalo espiritual desta parábola? O escândalo espiritual da parábola é a falta de misericórdia do rico. Não ser misericordioso é um escândalo espiritual. Quais os 2 pedidos do homem, do ex-homem rico? Primeiro, que Lázaro fosse e trouxesse água para aliviar o seu sofrimento. O outro é que Lázaro fosse à casa dos seus pais. Por que ele pede isso? Vamos, na nossa análise, tentar entender, né? E aí Jesus, então, começa com a dramaticidade do seu ensino. Disse Jesus a seus discípulos, é necessário que venham escândalos espirituais.
E nós já vimos qual é o escândalo espiritual, né? A falta de misericórdia. Mas ai daquele por quem vier. Melhor seria que lhe pusesse uma pedra de mó no pescoço e o lançasse ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. O que é pedra de mó? E quem são os pequeninos nessa parábola? O que é pedra de mó e por que provocar escândalos espirituais é mais grave do que morrer desta forma. É o que ele está dizendo. Provocar um escândalo espiritual é mais grave do que morrer deste jeito. Mas por que Jesus toma esse exemplo? Pedra de mó é isso aí. É uma pedra feita de uma rocha muito dura que serve para moer o grão. Ela é tão pesada que precisa de um animal para tracioná-la. Ela pesa uns 200 quilos, né? 100 quilos pelo menos. Então é amarrar uma pedra de mó no pescoço e jogar a pessoa ser lançada ao mar. Sabe o que isso significa? Que o corpo dela jamais será resgatado. E isso é dramático na religiosidade judaica. Porque você precisa de um corpo, restos do corpo, para a ressurreição. É como se sem corpo não tem ressurreição. José, filho de Jacó, que a gente sabe que foi vendido pelos seus meio-irmãos, né? Ele vai parar no Egito. E ele era um moço bonito, forte, inteligente, e é comprado por Potifar. Mas o faraó tinha sonhos recorrentes, que são 7 feixes de trigo mirrados, que devoram os 7 feixes de trigo suntuosos, digamos assim. E também das 7 vacas magras que devoram as 7 vacas gordas. Então José chega lá com ele e diz: os 7 feixes de trigo suntuosos e as 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura. Os 7 anos em que a produção deve ser o seu excedente guardado. As 7 vacas magras e os 7 feixes mirrados são 7 anos de fome. Então o faraó declara a José o seu administrador. E ele é muito competente nisso. Quando chega a fome, só o faraó tem trigo para vender. E como a fome chega lá aonde vivia seu pai, os seus irmãos vão comprar trigo e José reconhece eles. E José arranja um jeito de que toda a família do seu pai, a casa de Jacó, vá para o Egito. Quando José está velho, que ele não tem mais poder, ele faz com que seus descendentes jurem que quando ele morrer, os seus ossos serão levados. Por quê? Porque ele está preocupado com a ressurreição. E Moisés, quando leva o povo, tira o povo do Egito, leva consigo os ossos de José,
que são enterrados em Siquém. Repare o impacto que isso tem com os seus discípulos, com uma fala desse tipo. É pior, um escândalo é pior do que não ter um corpo para a ressurreição. E quem são os pequeninos? Lembrem-se que o rico pediu para que Lázaro fosse na casa do pai dele, porque ele tem 5 irmãos. Os pequeninos são aqueles que nos têm como exemplo e que acabam por repetir aquilo que fazemos. O rico agora, lá no lugar de tormento, tem a sua consciência ampliada e sabe que ele é responsável pelos irmãos que tendem a repetir o seu egoísmo. Nós não somos responsáveis apenas pelo aquilo que fazemos, mas pela influência negativa que podemos exercer sobre as pessoas. No mundo atual em que todo mundo quer ser influencer, muito cuidado com o que você está influenciando. Porque você tem responsabilidade sobre esses. E Jesus continua no seu discurso dramático. Ele diz agora para os seus discípulos: olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a ti e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Note que não perdoar também é um escândalo espiritual. Independente do absurdo das circunstâncias, como no mesmo dia, durante 7 vezes, pelo mesmo motivo, ter que perdoar o teu irmão. Pelo mesmo motivo, 7 vezes seguida. Isso parece ser tão absurdo para os discípulos, que os discípulos dizem assim: Senhor, se é para ser assim, então aumenta a nossa fé, porque a gente não tem fé suficiente para isso. E Jesus não deixa por menos. Ele vem com algo ainda mais dramático. Se tivesses fé, porque ele pede para aumentar a fé, né? É isso que os discípulos dizem. Se tivesses fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é um tiquinho de nada, como ele diz lá no Sermão da Montanha, né? Dirias a esta amoreira, ou seja, Jesus está fazendo a refeição debaixo dessa amoreira. Dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e lança-te ao mar, e ela vos obedeceria. Isso com um tiquinho de nada de fé. Se com uma fé do tamanho de uma semente de mostarda é possível fazer isso, então qual é o tamanho da fé dos discípulos? Eles parecem não ter fé alguma, né? Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele nos deu 2 maneiras de orar. A primeira maneira é: recolhe-te em secreto no teu quarto e conversa com teu Pai. Nós vamos pedir nesta conversa aquilo que nos falta, que
pode ser capacidade de perdoar? Não ter fé. E a outra forma de rezar é a forma coletiva que Jesus dá no Pai Nosso. É por isso que a oração é Pai Nosso, porque subentende que a gente está rezando no coletivo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí começa, essa é a louvação, começa a segunda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí a pergunta é, o que é pão? Pão é uma dádiva espiritual, como é a fé, como é o perdão? Não. O pão é uma dádiva da criação. Por que que é? Você faz pão do quê? Eu descobri que fazem pão até de macaxeira aqui. Faz pão de macaxeira, faz pão de trigo, faz pão de batata, faz pão de aveia, faz pão de centeio, faz pão de milho. Olha, mas o que é que tem em comum em todos esses pães? É que eles vêm de uma planta. A planta é o quê? Obra da criação. A planta, ela é lançada num solo que deve ter a estrutura física, os componentes químicos, a microbiologia. O solo é uma obra da criação? É uma obra da criação também. O clima é uma obra da criação. Você não pode plantar trigo aqui na Paraíba. Você só vai plantar lá no Rio Grande do Sul, Paraná. O clima é uma obra da criação? É. Para fazer tudo isso, você precisa de sol. O sol é uma obra da criação? É. A chuva é uma obra da criação. As coisas que são dádivas da criação são aquelas coisas que, em tese, nós nem precisaríamos pedir. Jesus diz, né? Deus manda o sol para todos e chuva para justos e injustos. Por quê? Porque é obra da criação. Existe fome na terra não é porque a terra agora deixou de ter potencial para produzir. Nós aqui no Brasil esse ano vamos fechar o recorde da safra. Existe fome por causa dos homens, não é porque a terra perdeu essa condição. Porque isso é dádiva da criação. Agora, perdoar e ter fé é obra da criação? Não. Você nasce sabendo perdoar? Você nasce já tendo fé? Né? Não nos deixeis cair em tentação, como diz lá. É o quê? É obra da criação? Não, é dádiva divina. Dádiva divina é para você pedir. É lógico que no nosso mundo atual, eu não sei perdoar. Mas tem profissionais que podem lhe orientar nisso. Mas não se esqueça. Você vai procurar o profissional, vai atender, mas não se esqueça de também pedir para Deus. Né? Fé. Na travessia do lago, o que é que, quando começa aquela tormenta, os discípulos lá, todo agoniados, o que é que Jesus fala em todas as três narrativas? De Marcos, de Mateus, de Lucas. É sobre a fé deles. Bem, então, esclarecido toda essa parte, Jesus continua novamente com a sua narrativa.
dramática. E agora ele diz: qual de vós, tendo um servo a trabalhar na lavoura ou apacentando o gado, voltando este do trabalho, lhe dirás: vem e te assenta na mesa? Não, tu não dirás isto. Mas dirás: prepara-me o jantar, apronta-te e me serve. Depois que eu tiver comido e bebido, tu comerás e beberás. Darás graças, porventura darás graças a teu servo, porque fez o que tu lhe mandaste. Diz Jesus: creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado fazer, direis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado fazer. Essa é uma cena terrestre daquela época. Por que daquela época? Porque, olha, a mesma pessoa, ele cuida da lavoura, ele apacenta o gado, ele cozinha, ele serve, ele faz tudo isso. Né? Mas o que importa é o que se quer alcançar celestialmente. O servir, Jesus quer dizer, nunca se esgotará da nossa vida. Esse negócio de ir para o céu para ficar tocando harpa e comendo uva, isso não vai acontecer. Né? Veja o exemplo de Jesus, Espírito. Ele e o Pai é um só. Ele não veio para cá servir. Jesus foi feliz no servir? Foi. Teve sofrimento? Teve. Porque sofrimento é da vida. Chico Xavier foi feliz ao servir? Foi. Sofreu? Sofreu. Tinha um problema grave de coração. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Franco, todos eles passam por esse mesmo tipo de coisa. Não dê importância para a aparente dureza que as palavras do ensino parecem representar, pois a dramaticidade é apenas um estilo literário, como é o romance, por exemplo. Esses estilos literários estão presentes em todas as religiões. Não interessa se é dramático, não interessa se é romance. Sabe por que não interessa? O que interessa é o que aquilo desperta em você. Vou dar um exemplo. Eu faço parte do grupo Boa Nova. Boa Nova é um livro ditado pelo espírito Humberto de Campos. Lá, Humberto de Campos diz que ele reuniu 30 histórias do folclore espiritual. Folclore espiritual. Você quer mais liberdade poética do que isso? Aí eu lhe pergunto, só porque isso não serve os ensinos que estão lá? Servem muito. Sabe por quê? Interessa o que o ensino desperta em você. Nesse sentido, até o Pequeno Príncipe está valendo. Se ele lhe leva a ser outra pessoa, a transformar você, está valendo. O estilo literário é apenas um estilo.
Nada mais do que isso. A dramaticidade do ensino e a sua teatralidade está presente em filósofos como Diógenes, que andava em plena Atenas com uma lanterna de dia, procurando o quê? Um homem honesto. Ou seja, eu faço tudo para que o meu discípulo entenda a mensagem. É isso que está acontecendo também com Jesus. Lembremos-nos da dramaticidade extrema que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha. Se alguém te ferir a face direita, dá também a esquerda. Será que se alguém bater à direita, você vai chegar lá? Olha, você não bateu na esquerda ainda. Então, né? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, que é o supérfluo, dá também a capa, que é o essencial. Jesus está nos dizendo que nós devemos fazer o possível para não criar antagonismos. Que a gente tem que ir além das nossas obrigações. Não é porque o discurso é dramático que ele tem que ser daquela maneira. Olha, tem na Bíblia um livro chamado o Livro de Jonas, que é a história daquele homem que é engolido pelo peixe e é vomitado lá na praia de Nínive. Como é que um livro com uma história dessa está até hoje na Bíblia? Você nunca se perguntou isso? Aquela pessoa que vai ler e se concentra apenas que a pessoa passou 3 dias dentro do peixe. Esse já perdeu o livro, né? Já perdeu, ele não conseguiu alcançar, está fora. Esses livros são provocadores para você ir além. E agora, vamos encerrar estamos caminhando. Jesus está saindo da Galileia, entrando na Samaria, com seus discípulos. E nisso 10 leprosos dizem para ele: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Isso de longe, porque um leproso não tinha audácia de se aproximar de alguém. Né? E Jesus acena para eles e disse: ide e vão se mostrar aos sacerdotes. E enquanto eles estão a caminho, eles ficam curados. Um deles, dentre os 10, se vendo curado, voltou louvando a Deus em voz alta e prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Esse, porém, era samaritano. Né? Parece que é uma maneira de levar os seus discípulos a refletirem. Né? Então Jesus disse: não se achou nenhum. Melhor, Jesus diz: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum, além deste estrangeiro, que voltasse para agradecer? E aí Jesus diz: levanta-te e vá. A tua fé te salvou. É interessante que Jesus não diz: a tua fé te curou. Curar é uma coisa da vida física. Os outros se curaram. Mas se salvar é se salvar
daquilo que deu causa àquela expiação. Esse está salvo daquela expiação. Os outros estão apenas curados. Bem, o que é que faltou para os outros? Gratidão. Não basta não causar escândalos, é preciso saber perdoar. Não basta não causar escândalos e saber perdoar, é preciso ter fé. Não basta não causar escândalos, saber perdoar e ter fé, é necessário ter gratidão. Porque a maioria das coisas que recebemos não é porque a gente merece, não. Lembre-se da dívida nossa. Né? Lembre-se das 20 toneladas de trigo. Lembre-se das 20 toneladas de trigo. Dos 20 mil litros de azeite. Não é por merecimento, mas é por graça e misericórdia divina. Porque a completude espiritual, ela não se dá pela aquisição apenas de uma virtude. Não é porque eu consegui uma virtude que agora eu cheguei à completude espiritual. Mas pela manifestação das dádivas espirituais que são concedidas por Deus, na medida em que pedimos e buscamos cumpri-las diligentemente. Ideias principais. A fé pode curar no físico, mas precisamos da gratidão para nos salvar daquilo que deu causa àquele sofrimento, aquela expiação, que em geral são dores da alma, das quais apenas as dádivas espirituais de Deus podem nos livrar. A indiferença às graças recebidas demonstra a falta de percepção de Deus na nossa vida e o quanto ainda devemos caminhar para desenvolver a gratidão. Muito obrigado a todos vocês.